chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seus filhos. E estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Versículo de número 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar pão. Versículo de número 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Versículo de número 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Versículo de número 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. No versículo de número 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Palavra do Senhor. Você pode fechar os teus olhos e vamos concordar com a oração do nosso Pai? Bendito e amado Deus, sempiterno Deus é o Senhor, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Pai, obrigado por nos reunires neste lugar para podermos adorá-lo e glorificar o teu santo e bendito nome. É chegado o momento, ó Pai, em que o semeador há de semear a tua palavra. Eu creio no poder da tua palavra. Ela é inerrante, ela é infalível. Pai, nesta manhã, permita que o propósito pelo qual o Senhor há de transmitir esta palavra se cumpra e se realiza em nossas vidas. Por isso, meu Pai, eu te peço, usa o teu servo na ministração da tua palavra, que a palavra seja ministrada com poder e intrepidez, Senhor. Pai, todo espírito que se levanta contra a tua palavra, nós anulamos e cancelamos, porque o Senhor nos tem dado o poder. Meu Pai, que a tua palavra tenha livre curso na manhã do dia de hoje, que a tua palavra alcança os nossos corações, que a tua palavra seja uma espada aguçada de dois gumes, que venha produzir arrependimento e edificação das nossas vidas. Usa o teu servo, Senhor, venha dobrar a unção sobre sua vida. Permita, ó Deus dos céus, que através do Espírito da sabedoria e da revelação, meu Deus dos céus, os olhos do nosso entendimento sejam, meu Pai, iluminados para a honra e glória do vosso nome. Tenha liberdade, ó Deus, para falar. Por isso, toma os quatro cantos deste lugar e fala conosco no dia de hoje. Eu te peço tudo isso na certeza, meu Pai, de que o Senhor é Deus que ouve a oração do justo. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Podemos tomar os nossos assentos.
Desde já queremos externar os nossos agradecimentos por esta oportunidade que a direção provincial nos concede. Pastor Mussunda, muito obrigado, e toda a sua equipa. Não seria possível nós estarmos aqui a ministrar a palavra de Deus se o nosso reverendo Ananias não concedesse este espaço para se realizar este culto. Queremos também agradecer a presença de todos os irmãos aqui. Quem vos fala é o irmão Antônio Francisco Fortunato Basílio, evangelista. Nesse preciso momento estou cooperando no Centro Boa Esperança, na congregação Monte Sinai. Amados, os assuntos que nos trouxeram para ministrar no dia de hoje é a importância da adoração e o louvor na igreja. Aleluia. Um assunto desafiador, a importância da adoração e louvor na igreja. Primeiro, queremos compreender o que é isto, a expressão, a palavra adoração. Fui fazendo algumas pesquisas e encontrei várias definições para a palavra adoração e para a palavra louvor. No hebraico, ele é chamado de shachá, e encontramos 170 vezes no Antigo Testamento. Quer dizer inclinar-se, cair diante, prostrar-se, ajoelhar. Adoração consiste nos atos e atitudes de reverenciar e honrar o grande Deus que criou os céus e a terra. Também podemos chamar a adoração de... Não é apenas mostrar o nosso amor, a nossa devoção a Deus, mas também nos dá força para guardar os seus mandamentos por meio da oração e do nosso conhecimento, por meio do conhecimento e da oração. A passo que louvor é o ato de contemplar, glorificar algo ou alguma coisa, exaltar alguém ou a uma divindade. Mas eu, quando recebi esse tema, dentro do meu coração, eu propus no meu coração definir a adoração como o estilo de vida de um cristão. Aleluia. Estilo de vida de um cristão. A passo que louvor é o ato que nós usamos para testemunhar as grandezas de Deus, os feitos de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos para esse texto de São João, capítulo de número 4, versículo de número 5 ao versículo 24, encontramos uma história que eu acredito que todos os irmãos que estão reunidos neste lugar conhecem muito bem. A palavra diz que o contexto, Jesus estava a multiplicar os seus discípulos, estava a propagar a sua palavra, e isto causou incômodo nos líderes cristãos da época. Jesus achou por bem sair daquele lugar e abrir novos campos. E na sua jornada, na sua caminhada, Jesus vai passar no território de Samaria. Jesus, a caminho de Samaria, ele se depara com uma mulher que estava aí buscando água na hora sexta, ao meio-dia, com tanto sol. Jesus, neste período, a palavra de Deus nos mostra que ele estava cansado da sua jornada e se aproximou do poço, falou com a mulher, pedindo água nesta mulher.
A primeira coisa que aconteceu ali é que a mulher ficou assustada. Como é que um homem judeu vai se dirigir a mim para falar comigo? Aleluia. E nós estávamos aqui a procurar entender o porquê que esta mulher se assustou. Alguns historiadores dizem que era costume judaico. Os rabinos não podiam se aproximar de mulher. E ele estava num território em que havia inimizade entre os judeus e os samaritanos. E Jesus, falando com esta mulher, ele despertou algumas coisas na vida desta mulher. Eu, quando ia meditando, compreendi que no versículo de número 7, quando Jesus pede água a essa mulher, ela desperta alguma coisa na vida desta mulher. Se os discípulos de Jesus tivessem neste momento, eles podiam se escandalizar. Mas como eles já vinham a caminhar há muito tempo, Jesus pega nesses discípulos e orienta para que eles vão comprar alguma coisa, para que elas comam ao longo da sua jornada. Os discípulos se afastam do mestre, vão para a cidade procurar mantimento, e Jesus aproveitou este momento para entrar num diálogo profundo com esta mulher. Às vezes é necessário algumas pessoas que atrapalham o nosso ministério, nós mandar essas pessoas irem comprar pão para nós podermos fazer bem a obra de Deus. Amados em Cristo Jesus, Jesus entra no diálogo com esta mulher. Ele pede água. A mulher admira a atitude de Jesus. E Jesus aproveita esta oportunidade e começa a falar algumas coisas interessantes na vida desta mulher. Quando nós olhamos para o versículo de número 9 deste capítulo, nós compreendemos aqui o diálogo já está se desenvolvendo. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? E ali uma expressão que entra em parênteses. Na minha Bíblia está escrito assim: porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E rivalidade. O passado foi triste. Depois que houve a divisão em Jerusalém, Jeroboão achou por bem edificar altares para que o povo não saísse mais de Samaria e adorar em Jerusalém. Então apareceram todos os tipos de idolatria. E também se diz na história que neste período os samaritanos, eles só usavam o Pentateuco, porque eles consideravam que os escritos de outros profetas não era dirigido para eles. Havia inimizade na religião, havia inimizade entre eles. E Jesus passou de propósito naquele lugar para poder trazer comunhão entre os irmãos. Passou de propósito naquele lugar para poder trazer união entre esses irmãos. Olhando para o versículo de número 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Muitas das vezes que a Bíblia Sagrada faz menção em águas, às vezes tipifica o Espírito Santo de Deus.
no versículo de número 11, disse-lhe a mulher: Senhor, não tens como tirar do poço, não tens como tirar água, porque o poço é fundo. A história diz que este poço tinha aproximadamente 23 metros de profundidade. Era muito fundo esse poço. E Jesus não carregava consigo nenhum material para tirar água. A mulher ficou assustada neste momento, quando Jesus diz para ele que se soubesses quem fala contigo, você podia lhe pedir. Ele podia te dar água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Amados, nesse período, prestava-se adoração em Jerusalém, prestava-se adoração em Samaria. Mas a intenção de Jesus era fazer uma correção na maneira que as pessoas prestavam o culto a Ele, na maneira que as pessoas adoravam a Ele, na maneira que as pessoas adoravam o Deus vivo. Ele não passou em Samaria porque queria passar caminho. Jesus foi com um propósito divino naquele lugar. A primeira coisa que Jesus queria fazer era romper a barreira da inimizade. Nós estamos a falar de adoração e louvor. Em outras palavras, Jesus está dizendo: é impossível prestarem um devido culto ao Deus vivo e nós carregando ainda inimizade dentro dos nossos corações. Deus levantou-nos e deu-nos o ministério da reconciliação. Isso foi depositado em nossos corações. Aleluia. Amado, o poço era fundo, mas essa mulher não tinha noção que estava falando com alguém mais profundo que o próprio poço. Aleluia. Olhando para as Sagradas Escrituras, nós podemos ver no versículo 13, e vou caminhar assim. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aleluia. Todos os dias, possivelmente, essa mulher, quando tocava 13 horas, ela levantava e se dirigia para o poço. Quando você observa as Escrituras, vai dar conta que ela era a única mulher que estava no poço. Por quê? Quando nós chegamos no versículo de número 18, nós vamos ver que parece que é um ato de discriminação. O historial desta mulher, ela é a única que neste período, e os discípulos saíram. Quando saíram não tinha mulher a ter água no poço. Eles foram para a cidade. Quando voltaram, encontraram Jesus a falar com esta mulher. Aleluia. Há mulheres também que se sentem discriminadas. Há mulheres que têm o problema do complexo de inferioridade. Ela tem o poder, ela tem a autoridade, ela é chamada, ela carrega dons consigo, dentro de si mesmo, porque Deus lhe colocou isso. Mas quando ele olha para o meio em que está, ela se sente desprezada. E Jesus queria despertar esta mulher. Jesus queria restaurar esta mulher. Jesus queria levantar esta mulher. Jesus queria usar esta mulher. E aqui encontramos um princípio. Em determinados lugares aonde nós vamos, temos que fazer uma leitura do contexto. Existem pessoas influentes. Quando nós olhamos na história de Rabi, os servos que foram para espiar, eles se dirigiram na casa de alguém influente. Jesus, quando chegou no poço, ela também encontrou alguém influente.
apesar que é no sentido pejorativo, por causa do comportamento, por causa da atitude, e olhando para o texto, nós podemos compreender que esta mulher era religiosa. Porque ela que apresentou todos os detalhes da religião a Jesus. Ela disse a Jesus que esse poço foi Jacó quem nos deixou. Aleluia. E depois, lá mais para frente, como é que vocês dizem que a adoração só pode ser feita em Jerusalém? Possivelmente esta mulher era religiosa. Possivelmente esta mulher ia para a igreja. Possivelmente esta mulher pensava que ela adorava ao Deus vivo. Só que Jesus apareceu naquele lugar para fazer correção na maneira de adorar esse Deus. E hoje em dia, no nosso meio, também há pessoas, tem irmãos, tem crentes que precisam fazer correção na sua maneira de adorar. Eu estava dizendo que para mim, adoração é estilo de vida. Adoração vai além de nós estarmos sentados no templo. Adoração vai além de nós se fecharmos no nosso quarto para falar com Deus. Adoração é estilo de vida. Eu, quando estou no meu serviço, no meu serviço, eu estou prestando adoração a Deus. A verdade é que há irmãos que no serviço escondem a identidade de crente por causa das suas atitudes. Tem irmãos aqui que estão a prosperar por causa dos business. Aleluia. Ele é cristão, prega, canta, faz todas as obras que Deus orienta. Mas na hora de glorificar a Deus com seu emprego, ele ainda se envolve em coisas que não são lícitas. Aleluia. Tem irmãs neste lugar, tem irmãos neste lugar que ainda apresentam comportamentos desviantes. E era isso que Jesus queria, conduzir esta mulher para uma verdadeira adoração. É isto que Jesus queria, apresentar o Deus vivo, apresentar aquele que derrama o Santo Espírito, apresentar aquele que te garante que se tu receberes o Espírito Santo de Deus, fonte de águas vivas vão jorrer do seu ventre. Aleluia. Jesus falou algumas verdades nesta mulher. Mulher, vai chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido, Senhor. E Jesus confirmou lá abaixo, disse assim, pelo menos na tua vida, um dia você falou verdade. Aleluia. É impossível nós nos depararmos com Jesus. É impossível nós termos um encontro com Jesus e permanecermos as mesmas pessoas. Se você voltou nas práticas antigas, você tem que se rever. Alguma coisa não está aí bem. Essa mulher começou a falar a verdade. Quando ele se encontrou com Jesus, primeiro, ela olhou só para um judeu. Segundo, começou a tratar Jesus de Senhor. Terceiro, já não lhe viu só como um Senhor. Ele falou verdadeiramente, você é mais profundo que eu posso. Eu vejo que estou diante de um profeta. Aleluia. Amados, Deus tem usado muitos profetas para nos repreender da maneira que andamos, para nos repreender da maneira que adoramos, para nos repreender da maneira que nós louvamos. Mas nós não damos ouvido naquilo que os nossos pais falam, que os nossos irmãos falam, que o pregador fala, que o reverendo fala, que o pastor fala, que o evangelista fala, que o cooperador fala.
E de tanta teimosia, Deus um dia vai levantar até um cão para falar contigo. Aleluia. Porque Ele está preocupado com a tua alma. Ele quer salvar a sua alma. Olhando para o texto, meus queridos, eu comecei a entender que a conversa, na medida que foi andando, começou a se tornar mais interessante. E eu vou me prender aqui no versículo de número 19. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste lugar, ou nesses montes. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Amados, aqui uma menção no Antigo Testamento. Essa mulher, quando diz que nossos pais adoraram neste monte, foi o que Jeroboão fez. Disse que a popularidade de Roboão começou a crescer. Por quê? As pessoas faziam todas as suas atividades, mas quando era dia de adoração, quando era dia de fazer sacrifício para o Deus vivo, todos tinham que abandonar as suas residências e descer em Jerusalém para prestar a verdadeira adoração ao Deus vivo. É ali onde eles queimavam os incensos, é ali onde eles levavam as suas ofertas, porque havia sinagogas, mas na sinagoga não podia se fazer sacrifícios de animais. Sacrifícios de animais só podia acontecer no templo em Jerusalém. E é isto que essa mulher estava dizendo. Vocês dizem que só devemos adorar aí. Eles arranjaram um estilo, uma forma de adoração. Eu disse aqui, adoração é estilo de vida. É a forma como você vai apresentar a Deus, como você carrega os mandamentos de Deus e você executa esses mandamentos. Isto é que é adoração. Vocês dizem que temos que deixar em Jerusalém. Aleluia. Amados em Cristo Jesus, quantos de nós inventamos a adoração para nós? As nossas práticas, muitas das vezes, nos mostram que estamos a adorar a Deus, mas no profundo do nosso coração é um poço vazio. Quantas vezes nós pecamos, fizemos coisas que não agradam a Deus, mas nos fechamos, não procuramos os líderes para conversar com eles. Não. Porque nós aprendemos, não, para confessar eu bastar me fechar no quarto. Eu falo com Deus e acabou. Existem pecados que obrigatoriamente você tem que ir atrás do seu líder. Amados, quando ela está dizendo adoramos neste monte, é bem possível que é o Monte Gerizim. Ela está a apontar. Eu quando fui no Antigo Testamento, no livro de Reis, capítulo de número 17, comecei a ver que tipo de adoração eles prestavam para Deus. Queimavam os seus filhos no fogo, esqueceram os mandamentos de Deus, criaram altares nos montes para poderem falar com Deus. Era esse o tipo de adoração que eles prestavam a Deus. E Jesus precisava fazer correção nesse estilo de adoração, nesta maneira de adoração. Não, eu vou dizer que, amados, hoje tem pessoas que não. É difícil encontrar um evangélico com uma estátua dentro da sua casa. Isso não acontece, mas é possível no meio da igreja encontrar irmãs que tiram gravidez para simular diante do líder que ela está casada virgem. Esses queimavam os seus filhos. Tem irmão que pegam dinheiro e pagam para tirar gravidez. Esta é uma adoração tola. Adoração é estilo de vida, amados. Aleluia. Quer demonstrar que tem compromisso com Deus? Adora-lhe em espírito e em verdade. Tem que haver o Espírito conectado com o Espírito Santo e tem que haver a verdade dentro de ti. É que ela estava a dizer, nossos pais adoraram aqui. Que tipo de adoração os pais deles? Aleluia. Quantos caminham na igreja porque o pai lhe obriga?
que se não ir para o culto, vai lhe cortar alguns direitos. Quantos? Quantos que adoram na igreja, mas quando vem a festa da Sigla Luna, também vai lá? Quantos? Qual é o estilo de adoração que você está apresentando a Deus? Aleluia! Só existem dois caminhos. Só existem dois tipos de adoração. Tem um caminho que a porta é estreita, onde você vai passar por dificuldades. Vai se inscrever na universidade, nome não vai sair, mas você não pode perder a fé. O caminho é apertado. Vão se levantar irmãos no meio da igreja para falar contra ti, mas isso não é motivo para você se afastar de Deus. Aguenta! Seja firme. Aleluia. Nós não podemos adorar a Deus e adorar Satanás. Não. Mas um satanista pode adorar satanista e depois ir adorar a Deus. Para Deus não tem oportunidade de uma terceira coisa. Não pode. O cristão não pode estar com um pé aqui e outro pé aqui para adorar a Deus. O livro de Apocalipse nos ensina: ou você serve Deus, ou você serve Satanás. Aleluia. Existem algumas pessoas que estão com os pés divididos. Deus manda te dizer: se você ainda gosta de cerveja, irmão, bebe até se cansar. Quando você ficar cansado, vem, Ele está te esperar. Mas beber cerveja e lhe adorar, não! Se você ainda se prostitui, continua se prostituindo. Acaba de se sujar. Quando você ficar cansado, se entrega. Mas não vale se prostituir e servir Deus. Não! Aleluia! Jesus tem um diálogo com essa mulher e começa a subir de nível. Quando ele lhe conheceu como judeu, a questão era só a água. Quando Jesus falou algumas coisas na vida dela, ela já não olhou mais como judeu, já olhou como um profeta. E o profeta não tem amigo. Aleluia. É hoje em dia que nós temos muitos profetas com muitos amigos que para profetizar tem que pagar alguma coisa. O profeta não tem amigo, porque Deus, quando toca o sino para anunciar a sua verdade, o profeta tem que falar. Não importa se é pai, não importa se é mãe, a palavra de Deus é que lhe importa. Mulher, vai buscar o teu marido. Não tenho marido, Senhor. Falaste verdade. Porque os 5 que você tem, ou que os 5 que você tinha, não eram seu. E esse que você tem agora, também não é teu. E eu quando estava a meditar, eu vi, não. 5 mais 1, 6. Então ela tinha 6. Numericamente disse que 6 é o número do homem. Em Apocalipse aparece 666. E eu quando olhei para o número 6, número do homem, essa mulher começou a desenvolver comportamentos e atitudes de homem. Só que no 7º homem é o número da perfeição de Deus. Jesus tinha que passar aí para mudar a história desta mulher. Aleluia. Você teve 6, mas o 7º é de vez. O 7º aparece na tua vida para mudar a tua história de vida. Essa mulher era conhecida. 13 horas com aquele sol e buscar água. É fugir e cartar água a outras horas, porque podia se encontrar com outras mulheres. E podiam começar a lançar piada. Tá que arroba marido. Aleluia. Amados, aquelas que ainda não casaram, não se envolve com alguém que já tem responsabilidade. Pode até bancar bem,
Mas se veja bem, minha querida. Aleluia. Aleluia. Também tem homens que só gostam já de mulher que tem responsabilidade. Aleluia. Como cristão, meus queridos, temos que caminhar para um número da perfeição. Número 7. Quando Deus entra na nossa vida, Ele entra de vez e muda a história. Eu estou sempre a insistir, aquela mulher tinha influência. É mesmo essa que é desprezada. É mesmo essa que as pessoas conhecem, que anda com o marido da outra. Mas quando eu penetrar na vida dela, ela vai mudar a história. É a mulher que correu no bairro para avisar que, olha, me deparei com um profeta. E todo mundo acompanhou a mulher por causa do que ela ouviu de Jesus Cristo. É impossível você receber Jesus e continuar a mesma pessoa. Há pessoas aqui que eram fervorosos na oração, eram fervorosos na adoração, eram fervorosos no louvor. Por causa de línguas que se levantaram, deixaram de fazer a obra de Deus. Ei, amado, Deus manda te dizer: você que parou de orar, tem que voltar a orar. Você que parou de adorar, tem que voltar a adorar. Você que parou de pregar, volta na pregação. Ele está te chamando. Haverão situações que vão nos sacudir, mas não é para nos tirar da presença de Deus. É para nos manter mais fortes e firmes diante da face de Deus. E Jesus usa essa mesma mulher para entrar no bairro. O interessante é que ele sabia onde podia encontrar as pessoas. Aleluia. Quando você não conhece o contexto, você anda à toa. Você entra em casas à toa. Há histórias de igrejas que cresceram de maneira sobrenatural, porque um missionário que chegou naquele lugar, pegou o bêbado do lugar, trabalhou com o bêbado do lugar, e esse bêbado hoje é pastor da igreja. Aleluia. Jesus trabalhou profundamente na vida desta mulher. E essa mulher, quando saiu para ir anunciar, Jesus rompeu o laço da inimizade que existia. Nós temos aqui irmãos que estão aqui a adorar e a servir Jesus, mas as relações em casa não estão boas. Não respeita o pai, não respeita a mãe, faz exigência nos pais que ele sabe que o pai não tem condições, só para servir os seus caprichos. O que é necessário, meus amados irmãos, primeiro é uma reconciliação, restauração. Quando em casa tudo vai bem, a nossa adoração na igreja também vai sair bem. A nossa adoração no local de trabalho também vai sair bem. A nossa adoração lá na escola também vai sair bem. Aleluia. Devemos nos reconciliar com os nossos próximos, porque você é o instrumento que Deus levantou para trazer a transformação na sua vida. Amados em Cristo Jesus, eu vou terminar esta passagem, ou essa mensagem, olhando para o versículo de número 24. Deus é Espírito. Importa os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que a tua adoração tem sido em espírito e em verdade? Porque há pessoas que saem magoadas de casa, vêm chorar na igreja. Você pensa que é o louvor que está ali cuidando, afinal é os problemas que ele trouxe de casa. No gabinete não entra, não procura o servo de Deus para partilhar com ele. Ali a banda só vai tocar, vai pensar que está ali cuidando, afinal ele está se escondendo no louvor.
Nosso espírito tem que ser sincero. Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem, lhe adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado no nosso coração para nos ajudar nas nossas fraquezas. Aleluia! Jesus se apresenta como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não tem essa verdade, quem não está neste caminho, então não tem vida. Você precisa viver para Cristo. Aleluia. Quando abre a boca para falar com as pessoas, tem que se notar. Não, esse parece deve ser cristão. Jesus, a mulher que começou a falar: você é judeu, você é senhor, você é profeta, por causa das palavras de Jesus. Quais têm sido as tuas palavras? A verdade nas tuas palavras? A verdade nas tuas ações? A verdade na tua maneira de andar? A verdade no teu comportamento? Se quisermos apresentar uma verdadeira adoração a esse Deus vivo, temos que ser verdadeiros. Aleluia. Aleluia. Deus não quer que você lhe adora com a mente. Não. Ele quer que a adoração que você lhe presta seja de corpo, alma e espírito. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado por este momento que nós passamos ou estamos a passar diante da tua presença. Eu quero entregar, Senhor Jesus, no meio destes jovens, Senhor eterno, se houver alguém, Senhor da glória, que está distante de ti, Pai da glória, por causa das suas ações, por causa dos seus comportamentos, Senhor Jesus, por intermédio do teu Espírito Santo, traga esta mulher, traga este jovem, traga este homem, Senhor da glória, diante da tua presença, Pai da glória, para que nos seus lábios saiam verdadeiros louvores, Pai da glória. Senhor meu Rei, sabemos que estamos passando por situações difíceis no país, mas tu ainda és Deus, Senhor. Tu ainda és Deus, Pai da glória. Este jovem que perdeu a esperança, Pai da glória, restaura a esperança deste jovem. Santo e poderoso Deus, a grande luta para a juventude nos dias de hoje é um emprego que está difícil, Pai. Mas quando te temos a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor nos ajuda a enfrentar as dificuldades, Pai. Eu quero entregar, Senhor da glória, a liderança provincial da juventude na palma das tuas mãos, Pai da glória, que por intermédio do teu poder dê força, Pai da glória, para que a obra seja bem feita, Pai. Meu Pai, fala para cada um de nós. Fala para cada um de nós, Senhor. Fala para cada um de nós, Senhor. Fala para cada um de nós, Senhor. Fala para cada um de nós, Pai da glória. Meu Pai, de maneira que possamos corrigir a nossa forma de te servir, a nossa forma de te adorar, Pai. Queremos ser sinceros e verdadeiros, Pai da glória.
Obrigado, Deus eterno. Obrigado, Senhor Jesus. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E muito obrigado, que Deus rica e poderosamente nos possa abençoar. Glória a Deus, aleluia. Se para Jesus, glorifique mais alto em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus muito poderosamente possa abençoar nosso evangelista Basílio, no nome de Jesus. A oração pela mensagem já foi feita. O momento, como estamos na reta final, é para os anúncios. Vamos então convidar o secretário provincial da Juventude, nosso irmão Gregório Arthur, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Deus é bom em todo momento. É verdade, já na reta final, por favor, fique atento aos anúncios.